Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, então. Estamos aqui, então, mais uma segunda-feira, iniciando a nossa noite, com a possibilidade desse estudo desse livro que é tão empolgante para todos nós, né? Livro que a gente já estuda há bastante tempo, né, Célia? Bastante tempo. E cada vez que a gente vai ler uma questão dessa que já lemos 3, 4 vezes, em épocas, em anos passados, a gente tem uma nova visão, um novo entendimento sobre aquele assunto que está sendo abordado por Allan Kardec e pelos espíritos aqui nesse livro. Isso traz para a gente, né, essa necessidade, essa vontade da gente nunca parar de estudar. Porque o Livro dos Espíritos, como a obra de Kardec, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o livro A Gênesis e o Céu e o Inferno, são livros de estudo. Não é livro de leitura. Não é livro, eu já li. Tem muita gente que diz, eu já li o Livro dos Espíritos. Mas o importante é a gente estudar. Exatamente por isso. Porque quando a gente vai ler novamente uma questão que a gente já leu há um ano atrás ou há mais tempo, a gente vai trazer um novo entendimento, uma nova interpretação para aquela questão. Porque a nossa visão do mundo já mudou. Nós já mudamos. Então, isso vai fazer uma diferença na nossa vida. E a importância desse tempo que a gente abre aqui nessa segunda-feira, iniciando a semana, para a gente poder estudar o Livro dos Espíritos, é fundamental para que a gente possa começar a aplicar um pouco mais desse conhecimento na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas dores físicas, nas nossas dores emocionais, a gente começar a entender o porquê do movimento da vida. Esse nascer, viver, morrer, para nós começa a tomar novos significativos, novas conotações, com muito mais entendimentos. Essa visão que a gente passa a ter de em reestudando, isso é o nosso amadurecimento natural. Ninguém programa. Ele vai acontecendo gradualmente, paulatinamente, de acordo com cada um, com a necessidade, de acordo com o desenvolvimento de cada um de nós. E ninguém precisa ficar preocupado, amadureci menos, ou mais. Não. Porque cada um, né, Célia, cada um de nós estamos num degrau da vida e cada um de nós vamos amadurecer de acordo com as nossas necessidades. E tem um ritmo, com o nosso ritmo próprio. Então a gente não precisa ficar preocupado com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos irmãos, se eles estão entendendo ou não, porque cada um vai no seu passo. Cada um vai na sua velocidade. O importante é a gente se preocupar conosco, com as nossas atitudes para com a gente e para com o próximo. Se nós estivermos de bem, isso já basta, já está bom demais. Então, vamos fazer a nossa prece para que a gente possa dar continuidade, né, ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? Vamos, então, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos amigos espirituais pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui, reencarnados, quando sabemos que muitos querem e não tiveram ainda essa oportunidade. Então, todos nós vamos aproveitar cada dia que estivermos aqui, na carne, para buscarmos essa evolução, esse entendimento. E já que estamos estudando as leis divinas, que a gente possa mergulharmos nesse entendimento e trazer a compreensão para dentro de nós. Que Jesus nos abençoe nessa noite, nos proteja, que os amigos espirituais, os coordenadores desse estudo, possam nos iluminar sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Para dar início à nossa semana, a gente sempre faz o nosso estudo, a gente sempre faz uma pausa para uma leitura de uma passagem, de um pequeno trecho
e uma reflexão que a gente leva para a nossa semana, né? E hoje será colocado aí para vocês, e nós vamos ler aqui, né? Nem tudo de ruim que nos acontece é por merecimento, é porque merecemos. Às vezes, precisamos de coisas ruins e tropeços na vida para amadurecer e crescer. Vamos ler de novo, né, Célia? Nem tudo de ruim que nos acontece é porque merecemos. Às vezes, precisamos de coisas ruins e tropeços na vida para amadurecer e crescer. Essa citação, né, Célia, é importante porque muitas das vezes a gente ouve ou nós já pensamos assim quando observamos determinadas coisas ou vimos alguém tropeçar ou nós mesmos passarmos por dificuldades, né, por tropeços na vida e a gente pensar que muitas das vezes estamos sendo assim castigados. E aí a gente precisa tirar essa interpretação da nossa vida quando estivermos passando por dificuldades. Muitas das vezes essas dificuldades é para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer espiritualmente, experienciar. Nós já falamos aqui, né, Célia, que a gente só consegue saber o que é determinado tipo de dor quando a gente passa por ela. Claro. Então a gente já deu um exemplo, né? Por exemplo, a dor de dente. Se você perguntar para alguém que nunca teve, Célia, uma dor de dente, a pessoa fala, dor de dente? Como é que é isso? Como é que é isso? O dente dói? Mas para quem já teve, sabe perfeitamente o que é. Então, é exatamente isso, essa citação. Muitas das vezes a gente precisa passar, não por punição, mas por experiência, para que a gente possa aprender o que é uma dor de dente, aprender o que é a passar por aquela situação. É evolução. É aquela criança que vai para a escola fazer aquela prova, passar por aquela dificuldade. Ele estudou, ele já sabe tudo, mas ele precisa ir lá e provar que aprendeu exatamente aquilo tudo, que ele sabe e que ele como ele vai se comportar diante daquela experiência. E o estudo vai nos proporcionar essa reflexão, Nivaldo, porque esses tropeços, essas coisas ruins que de vez em quando acontecem e em muitas vidas acontecem sempre, nós temos que parar e pensar quem é o nosso pai. É esse pai vingativo? É esse pai que criou um filho que ele não gosta, que criou por criar, que criou ao acaso? Ou aprendemos, ou a espiritualidade nos diz sempre que é um pai amoroso, que é um pai misericordioso. Então, se esse é o pai que eu tenho, que eu confio, que eu creio, que eu me entrego, naqueles momentos de tropeço, naqueles momentos ruins, eu tenho que pensar nesse pai. Eu tenho que ter a fé, eu tenho que ter a crença de que ele sabe o que está fazendo. Que eu preciso dali tirar as lições que serão necessárias para o meu engrandecimento. Nós falamos no programa passado, no nosso estudo da semana passada, né, Célia, sobre aqueles pratos da balança. O prato da balança. Né? Toda vez que a gente desequilibra, e nós desequilibramos esse prato da balança quando nós infringimos as leis naturais, nós vamos ter que retornar, vamos ter que corrigir, vamos ter que reequilibrar esse prato de alguma forma. O que essa citação nos diz é que nem sempre, quando passamos por dificuldades na vida, é porque nós estamos tendo essa necessidade de reequilibrar esse prato. O prato pode até estar equilibrado, mas nós precisamos amadurecer esse espírito. É isso que eles nos dizem. Ou seja, nem sempre é ajuste de conta.
É simplesmente crescimento. A gente precisa entender isso. Não existe punição, existe aprendizagem, autoaprendizagem, existe crescimento. E é quem vai nos... Se nós vivêssemos, Nivaldo, tudo perfeito, como é que a gente ia ter ideia... Mas como é que a gente ia ter ideia da adversidade? Sim, mas é na questão que nós, na 634, na semana passada, nós falamos exatamente sobre isso, Célia. Né? Como é que a gente ia aprender que existia, se não existisse, ele diz assim, ó, se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. Se não houvesse dificuldades, como é que a gente ia aprender? Dores, como é que a gente ia aprender isso? Então, só vivenciando, né? E o nome disso é evolução. Como nós já falamos aqui, né, Célia? Para que a gente possa evoluir, nós temos que desenvolver as duas asas. As duas asas. Então, vamos para o nosso estudo. Estamos hoje no programa 141. 141. E a questão 635. Das diferentes... Aí Kardec pergunta, das diferentes posições sociais, nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens, claro, né? Se as posições sociais são diferentes, as necessidades também serão diferentes. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? Kardec pergunta. Kardec está perguntando se também nessa situação não teria que se ter leis naturais diferenciadas. Diferenciadas. Aí a gente volta lá na questão 600, daí a importância do livro. A gente volta lá na questão 615. Não foi 615? Foi. É eterna a lei de Deus? Lei de Deus é lei natural. Eterna e imutável. Ela não muda. Mas aí Kardec, daí a pergunta de Kardec. Mas se existem diferenças sociais, existe também necessidades diferentes. Então, a lei natural, então não vai ser também diferente? Não vai com... Kardec diz, então, a lei natural não é assim imutável. Kardec está perguntando. E a espiritualidade nos responde: essas diferentes posições são da natureza das coisas e conformes à lei do progresso. Vamos lembrar, acho que foi na semana passada que você falou dos caminhos. Sim, exatamente. Sinuosos, se nós ou tivermos uma linha reta. O mesmo ponto de chegada, todos nós temos o mesmo ponto de chegada ao Pai. Mas cada um de nós vai trilhar um caminho diferente. Então, vamos levar tempos diferentes. É o que a espiritualidade está nos dizendo. As diferenças sociais, elas são da natureza das coisas e conforme a lei do progresso. Tem uns que progridem mais, outros progridem menos, material, espiritual, moralmente. Isto não infirma a unidade da lei natural que se aplica a tudo. Aí a espiritualidade, mais uma vez, ela vem afirmar, apesar das diferenças sociais, a lei natural é imutável e é para todos e para tudo. E Kardec... Faz uma notinha de esclarecimento. Isso é o que... Eu vou repetir. A pergunta de Kardec e a resposta da espiritualidade
E aí vem uma nota de esclarecimento de Kardec. A questão 635. Das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? E a espiritualidade nos responde: essas diferentes posições são da natureza das coisas e conformes à lei do progresso. Isso não infirma a unidade da lei natural que se aplica a tudo. Explicação de Kardec. As condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Pois que está na ordem das coisas tais diversidade, pois está na ordem das coisas tal diversidade é conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. A razão cabe distinguir as necessidades reais das faccídias ou convencionais. Então, Kardec vem explicando para a gente essa diferença de posições sociais. Elas são de acordo também com as leis de Deus e as nossas necessidades. Hoje a gente precisa estar aqui, amanhã a gente vai ter necessidade de estar lá. E quando nós estivermos aqui, temos características desse lugar, posição social adquiridas para esse lugar. E assim as coisas vão acontecendo, mas a lei natural, como Kardec diz aqui, imutável. É una quanto ao seu imutável. princípio. Imutável. É imutável. Ela é e é para tudo. Perfeito, Célia. E aí Kardec continua na questão 636, ainda investigando o bem e o mal, e ele vai perguntar aos espíritos: o bem e o mal são absolutos para todos os homens? E a gente precisa entender o que esse absoluto, né? O bem e o mal são absoluto, Kardec quis dizer sem restrição, completo, total. O bem e o mal são completo, total para todos os homens? Nivalda, por exemplo, isso aqui vai ser sempre bem e isso aqui vai ser sempre mal. Vai ser sempre assim, para todo mundo. Isso aqui é bem para mim. O que é bem é para o Nivaldo. O que é bem, como a Célia colocou, bem e o mal. Esse bem vai ser bem para todos e o mal vai ser mal para todos? Essa é a pergunta que Kardec faz. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? E eles vão nos responder: a lei de Deus é a mesma para todos. Nós já vimos. A lei é una. É una. O mal, porém, depende principalmente da vontade que se tenha de fazê-lo. Vamos entender isso, né? O bem, eles continuam. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Aqui a gente pode entender como o grau de entendimento. Esse mal vai ser sempre mal. E o bem,
ele vai ser sempre bem. Mas o que pode mudar é o entendimento desse homem. Eu posso entender aquilo que é bem como um mal. Eu posso entender o que é mal como um bem. Nós já vimos isso. Então, isso vai fazer a diferença. Então, respondendo aqui, os espíritos nos respondem, né? Lendo agora novamente para a gente poder entender, o Kardec pergunta: o bem e o mal são absolutos para todos os homens? E eles respondem: a lei de Deus é a mesma para todos. O mal, porém, depende principalmente da vontade que se tenha de fazê-lo, do entendimento. O bem é sempre o bem e o mal vai ser sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de entendimento de cada um. Então, eu posso ter... O mal é sempre mal e o bem é sempre o bem. Porém, determinadas pessoas, de acordo com o seu entendimento, pode confundir esse bem com o mal e o mal com o bem. É isso que eles nos respondem. A gente pode dar, Nivaldo, um exemplo bem simples, tá? Um exemplo de coisa... Porque, como nós estamos aqui na matéria, esses exemplos, eu acredito que esses exemplos, materialmente falando, seja de fácil compreensão. Algum tempo atrás, a gente comia uma bala e jogava o papel, descartava o papel em qualquer lugar. Hoje em dia, a gente já não faz mais isso. Por que a gente já não faz mais isso? Porque já adquirimos conhecimento suficiente para entendermos que o lugar do lixo é no lixo. Então, se eu jogo esse papel no chão hoje, isso tem uma gravidade. Se ontem eu jogava aquele papel no chão, ele vai ter outra gravidade. Porque ali não existia a conscientização. Agora já existe. Então, é isso que a espiritualidade... Essa responsabilidade que eles falam, esse entendimento. É isso que a espiritualidade está dizendo. A gente sabe que aquilo ali vai fazer mal, que a gente sabe que aquilo ali vai prejudicar ao nosso irmão. Mas ainda assim a gente vai lá e faz. Quando eu não tenho essa consciência, esse conhecimento, esse discernimento, quando eu não tenho isso, eu faço, mas a intenção não é de prejudicar o outro, ele vai ter um outro nível de agravante. Né? Vai ter um atenuante, né, Célia? Vai ter uma atenuante. Então, é o que a gente sempre fala, né? A gente ouve, né, Célia? Quanto mais a gente sabe, mais culpado, mais responsabilidade a gente terá sobre aquela atitude. Talvez, fica um ponto de interrogação aí nas nossas cabeças. Será que é por isso que a gente não quer se envolver tanto com a doutrina? Porque no momento em que muito vai ser cobrado. No momento em que a gente toma conhecimento, né, Célia, a gente sabe que vamos entender as nossas responsabilidades. Muitas das vezes a gente foge das responsabilidades. Porque quanto mais a gente souber, mais cobrado nós seremos. Muito será cobrado daquele que muito recebeu, né? Quem muito recebeu. Perfeito. Então, a 637, Kardec faz a seguinte pergunta: será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Canibalismo. Isso, canibalismo é crime. Canibalismo é crime, mas aí vem exatamente em cima do exemplo que você deu. Isso. E do que a gente falou, né, Célia? Qual é o entendimento que esse selvagem tinha na época em que ele cometia esse canibalismo? E aí a gente... Qual é o entendimento, né? Então, será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, aqui era só instinto, se nutre de carne humana?
E a espiritualidade nos diz: eu disse que o mal depende da vontade. Questão anterior. Exatamente. O mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Falamos disso, exatamente, né? Mais será cobrado a quem mais foi dado, a quem mais sabe. Então, a resposta da espiritualidade não pode deixar qualquer dúvida em cada um de nós. Qual é a dúvida que pode existir nessa afirmativa da espiritualidade? Tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Então, não pode restar a menor dúvida. Eu fiz porque... Não tem porquê. Fez porque quis fazer. Se sabe que não devia e fez porque quis fazer. Aí, ao mesmo tempo, a gente se questiona, mas aquele que não sabe nada, o ignorante de saber, então ele está isento de qualquer entrave, de qualquer responsabilidade das leis divinas. Ele tem também a sua responsabilidade, porque isso aqui todo mundo tem acesso. É atenuante? É atenuante. Daquele outro lá vai ser mais cobrado? Vai ser mais cobrado. Mas desse aqui, ele não deixa de ter a sua cobrança. Responsabilidade. Tá? Porque o acesso tá aí para todos. E aí, ainda tem uma notinha de Kardec em função dessa resposta da espiritualidade. Essas questões, né, Célia, que muitas das vezes poderia ficar alguma dúvida, Kardec julgou a necessidade e ele faz, então, essas notas para ajudar o nosso entendimento, no esclarecimento da questão. As circunstâncias, nota de Kardec, as circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes, comete o homem faltas que, nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis. A responsabilidade do homem é proporcional aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples injustiça, do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Deixa muito claro essa nota claríssimas de Kardec, né? a nota de Kardec. Mas, quanto mais será cobrado a quem mais for dado, né? E nessa nota de Kardec tem um detalhe extremamente importante. Assim, no finalzinho, Nivaldo, Kardec afirma, assim, mais culpado é aos olhos de Deus. Perfeito. Aos olhos de Deus, porque muitas das vezes nós temos culpa aos olhos de Deus e em relação à justiça do homem... Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas a justiça que realmente vai... que é real, a justiça de Deus. Perfeito. Então ele diz assim, mais culpado é aos olhos de Deus o homem instruído que pratica uma simples injustiça.
Perfeito. Né? E a gente dando continuidade, né, Célia? Vamos à questão 638. E Kardec pergunta então aos espíritos, ainda explorando esse entendimento dentro do bem e do mal, ele pergunta: o mal parece algumas vezes ser uma consequência da força das coisas. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, até do seu semelhante. Pode-se dizer, então, que haja prevaricação à lei de Deus? Prevaricar é cometer injustiça, é cometer abuso de poder. E eles vão nos responder: embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, porém, à medida que a alma se depura, passando de uma existência a outra. E então, mais culpado por isso é o homem, quando comete, porque melhor compreende. Então, quando eles nos respondem, Célia, que, embora necessário, o mal não deixa de ser o mal, a gente, para entender o que os espíritos respondem, a gente vai nos calçar na fala de Jesus. É preciso que o escândalo aconteça. Ele nos disse: mas ai daquele que o provocar. Então é preciso, muitas das vezes, que o mal aconteça, que o mal exista, até para que a gente possa perceber e distinguir o mal do bem. Porém, à medida que essa alma se depura, nós vamos nos depurando, vamos entendendo, né, dentro dessa nossa existência. Então, é claro que mais culpado por isso é o homem quando comete, porque melhor o compreende. Então, quanto mais a gente compreender das leis divinas, do entendimento do bem e do mal, e cometer esse mal, nós vamos ser mais cobrados, mais punidos. Nós, na verdade, vamos nos punir, né? É claríssimo isso. Aí a gente traz para os nossos dias, sem julgamento, sem dedo apontado, para ninguém, né? A gente pode entender quanto de prece nossos irmãos precisam. Porque a cobrança é muito séria. Se nós não vamos deixar esse orbe, enquanto devermos um cetil, que é a menor moeda lá da época de Jesus, quanto fará essa culpabilidade que nós adquirimos com os nossos atos? O que nós fazemos com esses conhecimentos de fraternidade, de solidariedade, de fechar os nossos olhos para essas necessidades? A cobrança é muito grande, vai ser muito grande. Que essa cobrança vai existir, isso aí não tem a menor dúvida. Muitas das vezes, ainda nessa encarnação. Vamos à questão 369. 639. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Quais, nesse caso, os culpados? A pergunta de Kardec. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocaram? Quais, nesse caso, os culpados? Então pode falar. Não, fala. Não, exatamente, Kardec está dizendo isso. Está querendo justificar
o fato desse mal ter sido feito pela posição que alguém tomou, né? Então... uma criatura foi colocada numa posição por outras criaturas para que pratique esse mal. E aí Kardec pergunta: qual, nesse caso, os culpados? A resposta da espiritualidade: o mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam tem menos culpa do que os que, assim procedendo, o ocasionaram. Olha só, isso é importante, né? Porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Então, o mal vai sempre recair sobre quem causou. Se eu causei o mal vai recair sobre mim. Eu fui a causadora. Agora, nessas condições que Kardec colocou, esses que colocaram aquele naquela posição em que ele pudesse praticar esse mal, eles sabiam, eles tinham conhecimento disso. Eles usaram. Então, eles serão mais cobrados. Mais cobrados ainda. Exatamente. Porque eles foram os causadores principais. Agora, aquele que fez o mal... também vai ser culpado. Ele é o causador do mal. Vai ter atenuante? Vai ter. Né? Agora, aqueles que colocaram ele nessa condição... são mais culpados. São mais culpados. 640. Aquele que não faz o mal. Uma outra situação agora Kardec vai colocar, né? Aquele que não faz o mal, mas que se aproveita do mal praticado por um outro, é tão culpado quanto este? Então, olha a pergunta. Aquele que não fez o mal, mas ele se aproveitou do mal que o outro fez. Será que ele é tão culpado quanto ao que causou o mal? E eles vão nos responder. É como se tivesse cometido. É igual. Tirar proveito do mal é participar dele. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas, se encontrando feita, dela se utiliza, é porque há prova e que ele próprio a teria feito, se tivesse podido ou se tivesse ousado. Então, aquele que se aproveita de um mal que o outro cometeu, ele é tão culpado quanto o primeiro. Então, muitas das vezes acontece na nossa vida, né, Célia? A gente, não foi eu que fiz, não foi eu que fiz, eu vou... Mas já que está feito... Mas já que está feito, eu vou me aproveitar aqui, mas não foi eu que fiz, não. Então, a gente agora já não pode mais dizer que não sabe. Se nós nos aproveitarmos de um mal que foi cometido por um outro, nós seremos tão culpados quanto ele. Simples assim. Os espíritos nos dizem dentro das leis de Deus, dentro das leis divinas. E isso é tão comum hoje em dia. Aliás, não é hoje em dia, não. Isso sempre foi muito comum. Sempre teve em voga, né? A gente se aproveitar de uma situação que alguém praticou e tirar proveito daquilo. É muito comum. Aí a espiritualidade diz, talvez não fosse capaz de praticá-lo. Até para praticar é covarde. Não teve coragem de fazer. Mas vai lá e se aproveita.
Mas desde que, achando um feito, já que está feito, dele tira partido. Célia, algumas situações que a gente pode exemplificar aqui. Alguém fez um grande assalto, mas caiu lá um Isso. bolo de dinheiro na rua. Você pegou, você vai dizer, olha, não foi eu que assaltei, não, mas... Estava aqui, eu peguei. Se beneficiou. Aquele caminhão que virou na estrada com a carga alimentícia que é saqueado. É um mal cometido, né? Tem livros do André Luiz que ele narra um personagem em que ele explora, em que ele se apropria de bens ilicitamente. Do irmão. Mas a esposa usufrui daquelas mordomias, daquelas viagens. Ela é tão culpada quanto. É verdade. Isso vem, então, à nossa reflexão, né? Vem. Porque... Não basta não fazer. Não é eu não fiz. Se você não fez, mas se você se beneficia de um fruto, de um mal, você é tão culpado quanto o que praticou. É pesado, né, Célia? É Por isso, pesado. muitas das vezes, a gente não quer saber dessas coisas para não se comprometer, né? Essa outra questão, acho que vai dar tempo, também Sim. é bem... Vamos deixar para a próxima semana, já estamos chegando no nosso horário, né, Célia? Para a gente poder até... Ela é pequenininha. É pequena? né, Então vamos Val? lá, vamos ver então. Será... 641, né? 641. Isso, 641. Será tão repreensível quanto fazer o mal, o desejá-lo? Eu não fiz nada, mas só desejei. bem que podia acontecer. A espiritualidade nos responde conforme. Depende. No meu está depende. A virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem deseja. Uma coisa é eu quero te destruir, mas não vou fazer isso. Não posso. Aí eu resisto. Você resistiu. Outra coisa é eu quero te mérito. destruir, eu vou lá e te destruo. Aí é outra. Ou então, eu apenas desejo, e aí por um... Mas ele diz aqui, Célia, uma terceira situação de você desejar, mas você não ter condições, não ter... tá, não ter também tem surgido essa. Ocasião. Ocasião. Só faltou ocasião, mas você queria fazer. Uma coisa é, eu desejo Mas eu e não, resisto. Eu resisto, eu me resigno, eu não quero. Eu desejo, mas eu não posso. Eu não tenho condições. E a outra coisa, eu desejo Quero. e acontece. Eu desejo e acontece. Eu sou culpado. Mesmo que você deseje, mas você queria, mas não houve condições de você fazer, só não aconteceu porque não houve possibilidade. Você também é culpado. Tem outro livro de André Luiz, que a mulher morre. Esse e livro que você está dizendo, Célia, está no Ação e Reação. Ação e Reação. Ação e Reação é um dos capítulos do livro Ação e Reação de André Luiz. E aí a mulher morre, o marido casa, e aí tem um filho do primeiro casamento, e esse filho é um entravezinho lá para eles. E eles estão na praia e ela deseja que a criança se afogue. A criança vai e se afoga. Foi ela que afogou? Não, mas ela desejou. Então, a gente até pode voltar, né, Nivaldo? Porque... Sim, com certeza. Na próxima semana a gente retorna a 641 novamente. 641, né? Então, vamos agradecer a todos esses amigos espirituais, agradecer a presença de todos vocês, agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradecer principalmente ao nosso Pai, por mais uma vez
termos passado esses momentos, com esses esclarecimentos, com esses ensinamentos. Obrigada, mestre, obrigada a todos vocês, amigos espirituais, coordenadores desse nosso encontro. E que possamos ter essa vontade, ter esse entusiasmo, essa alegria de termos esses livros, essa doutrina ao nosso alcance. Esteja conosco, mestre, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.